Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta e agora então os nossos próximos 3 vídeos são vídeos mais curtos, mais sucintos, porque eu vou apresentar modelos, né? Nesse primeiro de introdução, depois desenvolvimento e depois conclusão, para a gente partir então já para a fase final do nosso curso, que é a de montar uma dissertação completa ali com todo o esquema, tá? Galera, eu vou apresentar para vocês então 2 modelos de introdução. A primeira introdução é chamada introdução tese, é uma introdução forte, é um modelo assim bastante rico, que valoriza muito um texto dissertativo. Eu sou bastante adepta deste modelinho aqui de introdução. Qual é a característica dela? Bom, a gente vai trabalhar com 2 frases nessa introdução. A primeira frase, eu já falei, eu vou formular o meu ponto de vista com clareza, com objetividade. Essa primeira frase vai então representar o famoso tópico frasal. Então, como eu falei, todo parágrafo da dissertação vai ter um tópico frasal. A peculiaridade da introdução é que o tópico frasal dela vai obrigatoriamente apresentar a tese. Queridos, na tese eu ainda não coloco os meus argumentos. Eu vou apresentar a estrutura e quando a gente trabalhar com os modelos, né, com o texto mesmo, isso vai ficar bem claro. Mas entenda, a primeira frase da introdução ainda não mostra os argumentos, ela mostra apenas a tese. E aí eu faço a segunda frase com aqueles elementos de coesão que a gente trabalhou na aula 8, salvo engano. E na segunda frase, então, após aquele elemento de coesão, aí eu vou colocar, eu vou explicitar, eu vou apresentar o modo como a argumentação vai ser encaminhada. Então, eu vou dizer quais são as causas e consequências daquela tese, quais são os aspectos favoráveis e contrários em relação àquele assunto. É isso que eu vou apresentar. E paro por aqui. Então, o parágrafo da introdução tese, ele tem essa peculiaridade. Apresento a tese e na segunda frase eu vou apresentar, eu vou mostrar de que maneira eu vou desenvolver essa tese. Como é que eu vou me aprofundar? Com estas causas, com as consequências, com estes exemplos, com essas comparações, com esses fatores favoráveis e desfavoráveis, é isso que eu vou fazer. Vamos analisar um exemplo, então, deste tipo de introdução, para vocês conseguirem perceber. Olha só, primeiro tópico frasal, tá bem aqui o tópico frasal, ó. O exemplo, né, da tese é a situação do menor carente, esse é o tema da minha dissertação. Então, vamos lá. É consenso que, lembra, esta expressão aqui não pode faltar, olha como é valorizada, é consenso, ou seja, todo mundo pensa assim de um modo geral. Então, é uma expressão que valoriza a minha argumentação. É consenso que o problema do menor abandonado não deve ser encarado como crônico na sociedade brasileira, porque isso isentaria os governantes e a sociedade da responsabilidade de ter que resolvê-lo. Tá aqui o meu tópico frasal, tá aqui a minha tese. Então, apresentei a minha tese? Sim. Como é que eu faço, né, para tratar do problema do menor abandonado? Opa, eu já estou dizendo que ele não deve ser encarado como crônico, porque senão eu acabo isentando governantes e sociedade. Poderia reescrever isso de N outras maneiras. É consenso que o problema do menor abandonado tem fatores ligados aos governantes e à sociedade, né? O problema do menor abandonado no país o problema do menor abandonado é responsabilidade dos governantes e da sociedade, né? São os responsáveis. É consenso que os responsáveis para resolver o problema do menor abandonado no Brasil são os governantes e a sociedade, não podendo isentá-los desta problemática ou desta contextualização. Esse é o meu tópico frasal, a minha tese é essa. O problema do menor no Brasil tem como responsáveis sociedade e governantes. Esta é a minha tese. E aí é o que eu falei. Na hora de apresentar a tese, de formular meu tópico frasal, conforme eu for treinando, aí a gente volta àquela aula, para com esse medo, para com esse momento Teletubby, pega o papel e começa a escrever, professora ficou péssimo, ótimo, professora ficou péssimo, ótimo, de novo, porque pelo menos você está escrevendo, e é nesse caso, literalmente, a prática que leva à perfeição, e somente a prática, tá? Então escrevam. Conforme você vai escrevendo e desenvolvendo e dominando essa técnica, bem como as palavras e os argumentos,
você vai criando tópicos impactantes mesmo. E aí você pode, né, nesse caso daqui, por exemplo, o tópico frasal, ele trouxe o quê? Um elemento já de coesão ali entre causa e consequência. Ele já trouxe uma justificativa, olha, é consenso que o problema do menor não deve ser encarado como crônico, por quê? Porque isso isentaria os governantes e a sociedade. Então, a tese dele não é que o problema não é considerado como crônico. Não, não. A tese dele é: os responsáveis pelo problema do menor abandonado no Brasil são os governantes e a sociedade. Esta questão aqui de dizer que esse problema não deve ser encarado como crônico, porque senão vai isentar os responsáveis, é o que eu chamo de floreio. Lembra que eu falei? Aí você pode dar uma floreada, né? O que é essa floreada? Não é escolher a palavra difícil, não é nada disso. Essa floreada é você estabelecer uma relação no seu tópico frasal, uma relação já crítica. Veja, quando ele diz que o problema do menor abandonado não deve ser encarado como crônico, porque isso seria isentar os governantes e a sociedade, ali ele já passa um valor crítico que enriquece muito o texto dele. Porque essa parte aqui, ó, quando ele diz porque isso isentaria governantes e sociedade, esta parte, porque isso isentaria, é um juízo de valor. E lembrem-se, doutores, texto dissertativo é texto opinativo, é texto no qual você vai emitir um juízo de valor sobre esta situação. Aqui eu tenho aquela parte do texto que é argumentativo. A dissertação, ela é um texto que expositivo, argumentativo. Quanto mais expressões desse tipo é consenso que, porque isso isentaria os governantes, porque isso seria prejudicial, porque isso seria deixar o país às moscas, porque isso seria igualar a população a não sei o que lá. Estas ideias, e geralmente eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu falo geralmente, o aluno faz uma tatuagem e só quer escrever dessa forma. Mas não é. Geralmente, essa possibilidade de você estabelecer essa crítica logo no tópico frasal vem associada geralmente à palavra porquê. Tá, professora, e por que razão? Essa palavra tem que valor semântico? Justificar, não é verdade? Quando você está justificando alguma coisa, você não está argumentando? Teu chefe vira pra você e fala assim: ô, cara pálida, você chegou atrasado pela 10ª vez essa semana. Não, essa semana não tem como, né? Você chegou atrasado pela 10ª vez neste mês. Aí você fala: chefinho, eu cheguei atrasado porque eu fui ajudar. Não, eu cheguei atrasado porque não ajudar uma amiga que estava passando mal seria fazer de mim um monstro. A colega do 10º andar passou mal e eu tive que levá-la ao pronto-socorro. Olha aí. Então, quando você justifica alguma coisa, você não está argumentando? É exatamente por isso que, geralmente, essa crítica, quando já aparece aqui na primeira frase da introdução, vem associada a uma palavra que, claro, vai apresentar um valor de justificação, de justificativa, um valor de explicação. É aqui que você coloca aquilo que eu chamo de, vai dar uma floreada, já começa a cutucar desde o tópico frasal. Bacana? Então tá aí, queridos, a apresentação do tópico frasal. E agora vamos para a segunda frase, que na segunda frase, o que você vai fazer? Você vai apresentar o modo como você vai desenvolver a sua dissertação. Você vai apresentar a maneira, né, que você vai usar para quê? Para explorar esses argumentos aqui. Olha só, essa é uma questão que deve ser avaliada não só em suas causas, mas também em suas soluções. Então, olha só, vejam bem. Aqui eu tenho, número 2, a expressão de coesão, né, ligando a minha segunda frase à anterior. Vejam, essa é uma questão. Qual questão? A questão que apareceu anteriormente. A questão de que o problema do menor abandonado é de responsabilidade da sociedade e dos governantes. E como é que eu vou analisar essa responsabilidade da sociedade e dos governantes? Por meio das causas e também das suas soluções. Aí aqui número 3, né, que a professora esqueceu de mudar, perdão, aqui sim seria o número 3, né? O modo como você vai discutir o problema. Então você vai apresentar causas para essa responsabilização do menor abandonado em relação aos governantes e à sociedade e vai apresentar também as soluções. Qual é a solução, então, né, para que governantes e sociedades, uma vez que são responsáveis, qual é a solução, então, para a gente não afastá-los?
qual é a solução para que estas partes, governantes e sociedade, assumam a responsabilidade que cada uma delas tem em relação ao menor abandonado. E que se encare este problema não como um problema crônico, porque quando ele diz, né, que se esse problema for encarado como um problema crônico, o que é o problema crônico? Meio que sem solução. Né? Você só vai ali remediando, vai só mantendo ali a sobrevida da pessoa. Então, a gente está com câncer já estágio crônico, né? Um problema de saúde crônico. O remédio é só um paliativo ali, né? Não vai prevenir mais nada, só vai postergando aquilo e não, efetivamente não vai atingir aquela causa, não vai eliminar aquele problema. Por essa razão, a opinião crítica, olha, esse problema aqui não deve ser considerado crônico, porque senão a gente isenta as pessoas e fica só dando remedinho, né, para o menor abandonado. Claro, o remedinho foi uma metáfora, remedinho assim, faz uma política assistencial aqui, faz uma creche ali, faz uma casa de restituição social ali e por aí vai. E é essa a ideia do autor, que não é bem por aí. Beleza, galera? Então, esta é a estrutura de um modelo de introdução, a chamada introdução tese. Além deste modelo, temos também a chamada introdução roteiro, ok? Não muda muito. O que muda é que na introdução roteiro, você apresenta os argumentos de maneira mais evidente. Então, assim, você tem que entender que você aqui vai ter uma valorização maior dos seus argumentos. E aí, lá no desenvolvimento, você escolhe se você vai abordar o argumento, né, os seus argumentos, pelas causas e consequências, pelos fatores favoráveis e desfavoráveis, pelos fatores históricos e contemporâneos, pelos países do norte e pelos países do sul. Aí lá você decide. Você não apresenta isso já na sua introdução. Você deixa isso para o desenvolvimento e aí você pode mudar. Cada parágrafo do desenvolvimento, você vai aprofundá-lo de determinada maneira, ok? Mas olha, a primeira frase é exatamente igual à anterior. Formulação do ponto de vista com clareza e objetividade, que, claro, faz parte do tópico frasal. Até aqui não tem novidade alguma, esta é a regra. Na segunda frase é que muda um pouquinho. Eu continuo com o elemento de ligação e apresento 2 ou 3 argumentos que serão discutidos no desenvolvimento. 2 ou 3, claro, com aquela ressalva máxima, né, galera? Na nossa prova, a gente vai usar 2, a não ser que você vá fazer uma prova de ponta. Quem estuda para procuradoria, que cai língua portuguesa, né? Quem estuda, por exemplo, para procuradoria, provavelmente vai ter uma questão discursiva, você vai ter que discorrer sobre um tema, vai ter que apresentar a sua opinião, então é um texto também argumentativo e, claro, de repente 45, 60 linhas, aí lógico, para você, aí vale a pena você apresentar 2 ou 3 argumentos, porque isso vai ser necessário, tá bom? Percebam então a diferença estrutural e agora vamos ver se a gente consegue visualizar essa diferença no exemplo do texto. Olha lá. É notório que o debate sobre a AIDS no Brasil tem sido conduzido de uma maneira imatura e irresponsável por parte da sociedade dos governantes. Esse é o tópico frasal, olha aí, número 1. O que eu tenho nesse tópico frasal? Quais elementos, doutores? Aquela nossa expressão famosa, né, que dá força à minha argumentação. Em seguida, eu tenho a apresentação da tese. O debate da AIDS tem sido conduzido de maneira imatura e irresponsável. Por parte de quem? Da sociedade e dos governantes. Essa é a minha tese, ok? Ao se debater sobre a AIDS, faz-se um debate imaturo. E imaturo tanto pela sociedade como também pelos governantes. Na segunda frase, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha expressão de coesão e vou apresentar os argumentos. Vejam, essa irresponsabilidade pode ser vista... Tá vendo o elemento de coesão? É algo simples, não tem mistério, mas ele, de novo aquela metáfora, ele amarra as ideias, ele costura. Depois desse ponto, você tem uma continuidade de argumentação. E exatamente o que produz esta continuidade na argumentação é exatamente esta expressão de coesão. Por isso que ela deve sempre fazer parte da sua dissertação. Essa irresponsabilidade que eu, examinadora, acabei de mostrar para você aqui na tese, pode ser vista, agora os argumentos. Primeiro, na ausência de discussão nas escolas e na família, esse é um argumento. Além
do próprio preconceito com que a sociedade trata aqueles que estão contaminados pelo HIV. Então, olha só, 2 argumentos. Primeiro argumento, ausência de discussão. Segundo argumento, preconceito. Claro, desdobramentos destes argumentos. Ausência de discussão em que situações, em que contextos? Escolar e familiar. Preconceito de quem? Da sociedade. Ok? Então, eu tenho os meus 2 argumentos apresentados. Viu que aqui eu não falei, vamos analisar, vamos, né? O problema será analisado em suas causas e consequências. Não, eu não coloquei isso. O problema deve ser analisado sobre os seus aspectos favoráveis e desfavoráveis. Também não coloquei isso. Eu só apresento os meus argumentos. Para você que, como eu, tem uma tendência à prolixidade, ou às vezes eu escrevo e vou me empolgando, esta introdução, ela é um pouco mais adequada. Por que razão? Porque como você só apresenta os argumentos, ela fica mais sucinta. Então, se você tem problema, né, com excesso de linhas, essa introdução ela é bastante interessante porque ela pode resolver o teu problema, apesar, professor, mas aqui eu tô com poucas linhas. Tudo bem, mas aqui é um texto de alguém que já tem bastante prática. Quando você vai fazer esse texto, você por si só, você vai ver que você vai usar um pouco mais de linhas. Então, essa aqui, você pode só apresentar os argumentos e pode ter um número de linhas menor, em que pese aquela ter ficado com um número maior, mas é em função, né? Essa irresponsabilidade pode ser vista. O elemento de ligação escolhido aqui, ó, foi um elemento longo. Eu tenho outros elementos de ligação que eu já mostrei para vocês, que são elementos mais curtos e eu também posso resolver esse problema das linhas. Galera, para fazer a dissertação é um mix, né? Tem que ter conteúdo, por isso é a sua parte, vai ler jornal, vai ler revista, vai ler site de notícia, né? Além do conteúdo, tem que ter a técnica. Tô tentando passar aqui para vocês, e tem que ter o bom senso, a esperteza, né? Aquela malandragem benéfica do brasileiro, não é aquela malandragem péssima, né? Que o brasileiro tem de querer tirar vantagem, mas não, é aquela malandragem de, opa, peraí, vou dar um jeitinho aqui, eu vou fazer uso do elemento de coesão, porque aquela maluca da Rafaela Mota falou, encheu minha paciência, então beleza, vou fazer, mas esse aqui tá muito grande, então como eu tô com um número maior de linhas, vou colocar um menorzinho aqui. Ok? Dentre tantos fatores, pode-se citar, já é menor do que essa irresponsabilidade pode ser vista. Ok? Então, galera, estão aí os nossos 2 exemplos de introdução, a introdução tese e a introdução roteiro. Qual é agora a sua parte? Vai pegar, vai treinar, vai escolher algum tema, vai trabalhar isso aqui dentro dos parágrafos que a gente já apresentou, pega aqueles temas que a gente já discutiu um pouquinho e tenta fazer as 2. Professora, qual é a melhor? A que você se adaptar melhor. Isso é lógico, tá? Coloco 2 modelos, mas você tem que treinar. Não tem melhor, as 2 são super corretas, estrutura tá bacana, basta você ver com qual você se adequa mais e melhor. Bacana? A gente vai fechar esse videozinho por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre o desenvolvimento, principais erros e algumas técnicas também para estruturá-lo, e a gente vai dando continuidade ao nosso curso. Vamos comer um pãozinho de queijo? Tô com fome? Não sai daí não, daqui a pouquinho eu volto, tô esperando você. Até já!